aí, Mr. Zé? Tá feliz? Fala pra mim, tá feliz? Olha que estúdio maravilhoso, nós estamos aqui. Nós estamos começando com o nosso novo programa, que na verdade não é novo, só o nome que mudou. E vou voltar para Chegou a Sua Vez. Então, chegou a sua vez de poder falar o que você quiser, de você sorrir, de você chorar. Aqui vale tudo. E quero aproveitar, né, já agradecer aqui o pessoal do Estúdio Pai, que é o Carlos, né, o pessoal da edição, Vinícius, o PH, que é o CEO, né, que é o Manda-Chuva, e o chefão, que é o Davi. Né? Nós estamos impactados com esse estúdio lindo, maravilhoso. Estou me sentindo, não posso nem falar qual o canal, estou me sentindo assim, muito feliz. Até porque hoje o nosso convidado é ilustre. Mas antes de falar do nosso convidado, eu preciso de agradecer a outras pessoas. Primeiro, já estou agradecendo aqui o estúdio, né, por essa oportunidade. Segundo, a nossa parceira Carla, né, diaconisa Carla, que é da grafiteria 2.0, né, 2.0, nos apoia, nos ajuda, bem legal. Agradecer a KS Eventos, né, que é minha parceira de shows, de eventos. Você também que quer fazer seu show na sua cidade, seu município, pode ligar para a gente, 21 97 018 5184. 97 018 5184. Beleza? Certo. Então, deixa eu falar aqui uma coisa com você. Hoje o nosso convidado foi, não fala morador, fala que é aquela situação de rua, né? Viveu em situação de rua, perdeu a mãe com 6 anos de idade. Ele vamos falar assim, do lixo, ele chegou ao palácio. Então, passou várias provas na vida dele. Depois ele foi com 19 anos, se eu não me engano, para o ministério, a parte do ministério. Ele vai explicar melhor, porque eu não vou falar, senão eu vou ocupar o tempo todo falando, né? Ele vai contar o testemunho dele e depois a gente vai entrar um pouco falando sobre política, né? Falando um pouquinho de coisas que nós precisamos conhecer, né? Ter o conhecimento. Eu tenho certeza que você vai impactar. Você sabe quem é? Apresenta aí. Antes disso, nós vamos pedir para você que curta o nosso canal, compartilhe, dê o seu like. O nome do nosso programa é Chegou a Minha Vez. Você não vai chegar a sua vez também, certo? Chegou a minha vez. Isso. E o nosso endereço é www.youtube.com/chegou a minha vez podcast. Instagram, @chegou a minha vez podcast. Esqueci! Do e-mail do nosso parceiro, você que quer participar aqui do nosso programa. Aqui, ó, tem que decorar que mudou tudo, né? Eu pego essa colinha. No Instagram é @chegoaminhavez.podcast e pelo e-mail chegoaminhavez.podcast@gmail.com. Então você que quer participar, ser nosso parceiro, vir aqui também para chegar a sua vez, entre em contato com a gente, tá bom? Tem zap também. Tem zap? É. 21 97 018 5184. Mister, então vamos desafiar, vamos chamar, por favor, nosso ilustre convidado, pastor, vereador, é tudo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Quem está nos assistindo agora, não sei qual horário, né? No canal do YouTube. Vereador, Ângeles Persílio. Claro. Estamos aqui então para participar e vai ser um prazer interagir aqui e poder se comunicar com todo esse público. Que maravilha. Então, vereador, eu queria que o senhor, na verdade, eu vou chamar agora o senhor de pastor. Pastor, esse é o momento do pastor. Conta a sua história de vida, realmente, como tudo começou, até o seu chegar, sair do lixo a chegar ao palácio. Claro. Se você puder contar a sua história, porque é uma história de superação. Isso é importante para muita gente que está... Imagina, um morador de rua, hoje um vereador... Uhum. É forte, né? Isso não é coisa humana, né? Não. Isso não é coisa humana. Isso são coisas de Deus. E até para confundir aqueles que, às vezes, não digo nem por vaidade ou por se achar melhor do que alguém, mas às vezes até para confundir aqueles que acham que são alguma coisa, na verdade a gente não é nada. Hoje eu estou vereador, hoje eu estou pastor, mas antes de chegar aqui tem uma trajetória, tem uma história em que eu vivi na pele tudo isso. Eu sou morador do Rio de Janeiro, perdi minha mãe com 6 anos de idade, mas antes de chegar a esse ponto,
nós éramos, não, né? Somos 7 irmãos por parte de mãe e de pai. E aí tem mais irmãos por parte de pai e madrasta. Nossa, deu uns 20 aí? Que somando tudo aí deve dar uns quase 18. Caramba! Olha. É bastante coisa. Bastante veio coisa. veio um atrás do outro. Então, assim, a minha história de morador de rua, ela começou quando eu perdi minha mãe. E com 3 meses que eu perdi minha mãe, o meu pai trouxe uma madrasta para dentro de casa e junto com a madrasta vieram 2 filhos, né? Ela tinha 2 filhos. E ali a gente começou a passar situações difíceis, porque, imagina, já tinha perdido uma mãe tão novo. E aí veio uma madrasta com filhos. E aí a nossa cabeça já estava meio embolada. E assim, quando os filhos dela choravam, a gente passou muitas situações difíceis. Ficar de joelho no milho. Nossa. Varada. Eu não vou aqui falar muitas coisas do que aconteceu em relação à minha madrasta, porque, graças a Deus, isso ficou no passado. Graças a Deus. Isso foi superado, a gente se fala, a gente se dá super bem, não tem nenhuma mágoa dela, porque, graças a Deus, aconteceu uma transformação no meu interior, mas foi um sofrimento muito grande. Então, diante daquele sofrimento, o que eu encontrei como saída? Foi começar a ir para as ruas. Eu não fui para a rua porque faltou comida dentro de casa. Eu não fui para a rua porque não tinha casa. Tinha casa. Só que estava faltando a minha mãe, que sempre fez o melhor pela gente, que sempre estava ali cuidando da gente. E aí você se vê numa situação daquela, com uma madrasta. Sim. E como eu já disse, não vou entrar muito nesse mérito. E aí, passando por tudo isso, fui para a rua. E o meu pai é um pintor de letra, muito conhecido ali na área de paciência. Então, todas as vezes que me encontravam na rua, me levavam para casa de novo. Mas aí o que eu fazia? Eu fugia no mesmo dia. E assim foi, me levava, eu fugia. E aí até que teve um dia que eu tomei uma paulada, caí na linha do trem. Nossa. E quando eu acordei, já estava na Funabem, na época era Funabem, já estava já com os pontos aqui. E aí o pessoal viram aonde era a minha casa, me levou até em casa. Era só meu pai assinar o documento que eu ficava em casa. Meu pai não quis assinar. Imagina meus irmãos vendo aquela cena. Nossa, que triste. Choraram muito, foi muito difícil. Mas eu digo que eu entendi meu pai. Por que eu entendi meu pai? Porque todas as vezes que me levavam para casa, eu fugia de novo. Então, assim, eu acredito que a válvula de escape, ou se posso dizer assim, ele encontrou como saída. Foi deixar eu continuar naquela Funabem. E aí, o que aconteceu? Ele não assinou e eu continuei na Funabem. E aí, minha tia de São Paulo, ela ficou sabendo que eu estava na Funabem. E aí ela veio ao Rio de Janeiro, aí teve que contratar advogados, teve que entrar em processos, porque meu pai também não quis dar guarda para minha tia. Uhum. E aí a minha tia me levou para São Paulo. E aí eu fui para São Paulo. Bom, achei que em São Paulo ia ficar tudo tranquilo. Você estava com quantos anos? Desculpa. Já. Olha, eu acredito que nesse inteirinho aí, eu acho que eu já deveria estar ali com o quê? Vamos dizer aí com uns 8, 9 anos, por aí. Desculpa, o senhor chegou a usar drogas, alguma coisa? Então, graças a Deus eu não fui drogado, mas eu já experimentei. Sim. Há uma diferença muito grande. Sim. E na minha época, não era nem como na época de hoje, né? Que é o crack, sim, é a maconha, era a cocaína. Antigamente, a droga do morador de rua, na minha época, era cheirar cola de sapateiro. É verdade. Quem é dessa época sabe. É verdade. Era cola de sapateiro. Mas, graças a Deus, eu nunca fui viciado em nada disso. Graças a Deus. Graças a Deus, nunca fui. Tá. E aí, eu fui para São Paulo, e chegando em São Paulo, eu vivi situações muito difíceis. Meu Deus. Ali eu posso dizer que é como se eu tivesse entrado dentro do inferno. Jesus.
Porque começou a aparecer na casa da minha tia tênis rasgado, começou a aparecer camisa rasgada. Teve um dia que sumiu a chave da casa. Sumiu a chave da casa. E quem era o estranho naquela casa? Senhor. Era eu. Então aí quem é que estava rasgando o tênis? Senhor. Era eu. Quem é que estava rasgando a camisa? O senhor. Era eu. Coitado. Alguém lá não gostava dele. Mas aí eu comecei a apanhar para dizer aonde estavam essas coisas. Isso eu nem sabia de nada. E vivi momentos assim muito difíceis. Eu lembro que teve uma vez que eu fui amarrado na cama e colocaram fio desencapado no meu corpo. Isso é tortura. E assim, porque assim, por um outro lado, eu até hoje não descobri quem fazia essas coisas. Mas o que ficou ali provado é que era eu. E aí vocês vão entender o porquê que ficou provado que era eu. Porque teve um dia que no meu desespero, o dinheiro que a minha tia estava... A mulher costuma colocar o dinheiro no sutiã, caiu. E caiu perto de mim. E ela saiu do quarto. Eu fiquei tão desesperado, achando que aquilo ali era para me culpar, dizendo que eu havia pegado aquele valor, que eu peguei aquele valor e atirei pela janela. E ela viu eu atirando o valor pela janela. Aí... Então aí Não tem... eu não conseguia provar que nenhuma daquelas coisas que estava acontecendo ali era eu. E assim, eu não tenho mágoa da minha tia, não tenho mágoa dos meus primos, não tenho mágoa do meu tio, que já é falecido, guardo mágoa de nenhum deles, Até porque, assim, eles não me torturaram. Não, mas peraí. A senhora vai entender. Eu não vejo que eles me torturaram. Porque, assim, a minha tia, ela começou a entrar em paranoia devido a tudo que estava acontecendo. E teve um dia que ela passou tanto mal, mas tanto mal, e ela gritava o nome da minha avó. E aqui no Rio de Janeiro, eu dei muito trabalho para minha avó. Dizem que a minha avó foi atrás de mim, e nessa que a minha avó foi atrás de mim, ela morreu atropelada. Meu Jesus. E aí você imagina uma vez um cinto no seu pescoço e dizendo, seu desgraçado, você matou minha mãe. Você imagina? Meu Deus. Você... Eu não estou chorando de tristeza, não. Não, fique à vontade. Eu estou chorando... E detalhe, eu nunca falei dessa forma. É a primeira vez... Meu Deus. É a primeira vez que eu estou falando desse jeito. E eu não estou falando desse jeito, sabe para quê? O pessoal ter raiva dos meus primos, dos meus tios. Não. Eu estou falando dessa forma para as pessoas entenderem o que eu sofri na pele. Imagina você numa cama, batendo, igual, sabe, o choque vindo e você batendo ali na cama, amarrado. Foram situações dificílimas. E aí, no meio disso tudo, fui pra rua. Fugi. E aí colocaram o meu nome na rádio da cidade, colocaram a minha foto no jornal lá de Itatiba. E aí eu fugi. Fui para dentro daquelas fazendas, que tem muitas fazendas lá para São Paulo, porque Itatiba é interior. E aí, na casa que eu fui acolhido, essa pessoa era um ex-presidiário. E vou dizer, eu não sei nem como as pessoas vão entender isso. Mas vai entender. Me tratou muito bem, mas eu não sabia de nada, enfim. E aí teve um dia que a gente estava no campo, a polícia chega, leva ele preso, porque ele tinha fugido, e aí a polícia também me levou, porque... Eu também estava no jornal, enfim, estava sendo procurado, como que se tivesse sumido. Mas, na verdade, eu fugi. Na verdade, eu fugi. Aí, fugi. Quando eu voltei,
eu passei a ficar dentro de casa e eu era acorrentado numa cama. Isso é muito forte, gente. E tinha vezes que eu ficava dentro de um quarto. Eu não sei se era como uma válvula de escape, como para ele não fugir, ou para ele não rasgar mais nada. E aí eu vou falar uma outra coisa que é terrível. Eu ia para uma... Eu não sei se eu devo falar isso. Fique à vontade. Eu não Você sei. vai falar o que o senhor quiser. Eu não sei se eu devo falar essa parte. Aí o senhor quem sabe. Mas Essa parte, deixa para lá. Essa parte eu acho que não é melhor. É. Nem todo mundo está pronto para ouvir determinadas coisas. Essa parte eu não vou falar. Tá bom. Então aí o que aconteceu? Ficou provado que tudo aquilo era eu. Né? Eu que fiz tudo aquilo, enfim. E assim, eu não estou contando o passo a passo de tudo. Eu só estou narrando aqui algumas coisas. E acredite no que eu estou falando para a senhora e para o senhor também. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Nunca falei. É a primeira vez que eu estou falando. Então, no meio disso tudo, eu passei a viver dessa forma. Quando eu ia para o colégio, era a minha maior alegria. Por isso que eu passei a tirar muita nota boa. Porque a minha alegria é quando eu ia para o colégio, porque parece que eu saía de uma prisão e ia para o colégio. E aí, em 90 acho que foi 92, a minha tia me traz para passar as férias aqui. E aí, desde 92, eu estou até hoje aqui de férias. Ela voltou? Porque eu fugi para a rua de novo. E aí eu fiquei definitivamente. E aí eu fui até os meus 17 anos em muitos orfanatos, Lar Fabiano de Cristo, alguns devem conhecer, já fui desse orfanato. Morei ali na rua, pelas ruas de Campo Grande, tomava banho no chafariz das Sendas, ali em Campo Grande. Ficava ali debaixo da Marquises, do Mercado São Brás. Então, assim, essa foi a minha trajetória. Quantas vezes que aquele pessoal vindo de baile na maldade pegava mijo, jogava na gente. Meu Deus. Então, assim, e humilhação de pedir comida. E às vezes as pessoas não te dão comida. Foram situações muito difíceis. Vezes que eu comia até em pote de cachorro. Quem é dessa época vai lembrar. Antigamente, aqueles potes Doriana era o pote que botava comida para cachorro. Sei que vocês lembram disso. Hoje a gente guarda esses potinhos da mão para guardar coisa. Hoje não. Hoje tem lá a combuca do cachorro direitinho. Sim. Então eu já comi comida em pote de cachorro. Vivi muitas situações difíceis. Dona Alessi foi trabalhar no Lar Fabiano de Cristo como merendeira. Quem é Dona Alessi? Ela é uma obreira da Igreja Universal. E ela começou a levar o jornalzinho da igreja, começou a falar de Jesus para mim. E assim, eu era uma pessoa muito revoltada. Imagino. Eu era uma pessoa que, assim, tinha dias que eu não tinha prazer em nada. Se a minha vida acabasse ali, para mim estava bom. E aí, a igreja de Realengo é aqui, e do lado, na época, o baile funk tinha até lado A, lado B. Eu frequentava o Grêmio de Realengo. Quem é dessa época vai lembrar, era briga de baile, lado A, lado B, enfim. E lá a gente bebia, brigava. E quando acabava tudo aquilo, um vazio imenso que não acabava. Mas teve um dia que eu coloquei meus pés na igreja, lembrando das palavras da Dona Alessi, que se eu fosse, Deus iria me ajudar. E eu precisava de Deus, porque assim, o problema ali não era a falta mais das pessoas, porque muitas pessoas queriam me ajudar. O problema ali, eu tinha que resolver o meu problema interior. E quando o seu problema é interior, não adianta. Você pode ir para o melhor lugar do mundo, você pode fazer a melhor viagem, você pode participar de tudo. O problema é na alma, não vai resolver. Só resolve com Deus. Eu costumo dizer que quando a pessoa tem um problema físico, ela pode resolver com os médicos. E se é um problema levado pela falta de atividade física, o estresse do corpo você tira com atividade física.
Mas o estresse da alma, nenhuma atividade física, nada resolve. Isso aí é só Deus entrando na história. Então, naquele primeiro dia, aos meus 17 anos, quando eu pisei na Igreja Universal, na Catedral de Realengo, ali na Avenida Santa Cruz, tinha um obreiro na porta da igreja, o obreiro Robson. Ele me deu um abraço e ele falou assim, ó, no final da reunião, eu quero falar com você. Quando ele me deu aquele abraço, o que eu percebi naquele abraço? Algo diferente dentro de mim. Que não foi o Robson que me falou. Foi algo que eu percebi. Ele não sabia como eu estava por dentro. Mas eu percebi algo diferente, porque eu percebi uma paz. Quando acabou a reunião, que eu voltei para o orfanato, andando, que era ali mais próximo, o Lar Fabiano de Cristo, e aí, aquela noite, foi uma das melhores noites de sono. E quando eu acordei no dia seguinte, eu continuei ainda bebendo, continuei ainda indo para o baile, continuei ainda com aquelas amizades erradas. Fiquei assim durante 30 dias. Mas eu continuei frequentando a igreja. Não foi nenhum pastor que disse assim, você não pode mais ir para o baile, você não deve beber mais, você não deve mais andar com amizades erradas. Foi nenhum pastor. Isso foi algo pessoal entre eu e Deus. Isso aí. Deus foi falando no meu íntimo e eu fui tomando as atitudes. E, por exemplo, eu larguei o baile. Eu passei a ter uma alegria dentro de mim que o baile nunca me proporcionou. Eu larguei a bebida. Eu não era viciado em bebida, mas quando ia para esses bailes... Bebia, né? A gente bebia. A gente brigava bêbado. Era uma loucura. E achava aquilo engraçado. Um ficar dando soco no outro. Era uma coisa maluca, né? Sem sentido. E aí, quando acabava tudo aquilo, na minha alma ainda continuava triste. Mas aí eu larguei a bebida. E eu fui percebendo que na medida que eu fui tomando atitude que me levava na direção de Deus, eu fui percebendo que o meu interior foi transformado. Ponto. Dentro de mim, eu já não era mais aquela pessoa revoltada, eu já não era mais aquela pessoa depressiva, eu já não era mais aquela pessoa que tinha raiva e ódio da minha madrasta. Eu já não era mais aquela pessoa que queria saber quem é que fez aquilo comigo lá em São Paulo. Conversão genuína, né? Que plantou tudo aquilo para dizer que fui eu. Eu consigo olhar nos olhos de todos eles e não ter raiva de nenhum deles. E não quero nem saber quem fez, quem não fez, não me interessa. O que me interessa agora é o seguinte: eu sou prova viva de que quando Deus entra na história de uma pessoa, a vida dela é transformada. Então, eu tomei atitude, eu me batizei nas águas, eu me entreguei para Jesus, eu recebi o Espírito de Deus e depois de alguns meses na igreja, eu saí do orfanato. E aí fui morar de favor na casa de uma pessoa. E depois eu saí da casa dessa pessoa, comecei a trabalhar meu primeiro emprego foi uma borracharia. Depois da borracharia, eu comecei a trabalhar para mim. Meu pai era pintor de letra, sabia fazer um rabisco. Comecei a trabalhar com letreiro pintado à mão. Depois a gente conheceu uma pessoa que a gente avançou numa tecnologia de ponta, que na época era algo novo no Brasil, que era o letreiro computadorizado. Ah, tá. E aí eu já estava, graças a Deus, ganhando super bem. Já tinha moto zero, já me arrumava bem, já comia o que queria. E aí também, nessa trajetória de fé, fui levantado obreiro. E depois teve um dia que eu recebi o seguinte chamado: você tem fé para servir a Deus no altar? E eu disse, é o que eu mais quero. E aí eu larguei tudo. E nos meus 19 anos de idade, cheguei com 17. Olha a mudança que aconteceu na minha vida em 2 anos. Muito rápido. Em 2 anos. Muito rápido.
Com os meus 19 anos para 20, eu larguei tudo e fui servir a Deus no altar. E assim, não foi, eu larguei tudo, obrigado. Eu larguei tudo, porque aquilo tudo para mim não era nada diante do prazer de servir a Deus no altar. E aí, desde os meus 19 anos até agora, aos 43, são 24 anos servindo a Deus como pastor. O que Deus me deu? Será que eu perdi servindo a Deus no altar? De forma alguma. Deus me deu uma família. Eu não tinha família. Deus me deu vida. Eu não tinha vida. Deus me deu dignidade. E agora me deu o privilégio de poder estar servindo 2 vezes. E por que eu digo que eu estou servindo 2 vezes? Porque hoje eu sou um pastor licenciado, mas ninguém pode me obrigar de eu abandonar a minha missão. Ninguém pode. Sim. Sou um pastor licenciado, vírgula, mas continuo na minha missão de continuar servindo a Deus no altar. Então hoje sirvo a Deus como pastor e sirvo a Deus também. E a população, Né? como vereador. Então, esse é um pouquinho resumindo da minha história até aqui. Sim. Gente. E interessante, em que momento o senhor percebeu que poderia colocar toda essa sua experiência de vida à disposição do povo, né? Das pessoas, através de um projeto governamental, Sim. de políticas públicas, Social. voltada para o bem comum, enfim, Da população, né? Bem da comum. população. Lembra lá atrás, quando eu disse, com os meus 19 anos, que eu larguei tudo e fui servir a Deus no altar? Uhum. Foi da mesma forma, como agora está nessa missão de vereador. Claro, não abandonei a minha missão de pastor. Sou um pastor licenciado, mas não abandonei minha missão. Não abandonei. Então, assim, o que eu enxergo? Não foi nem algo que eu percebi. Foi um chamado. Chamado. Existem aqueles que colocam os seus nomes para vir como candidatos e existem aqueles que têm um chamado. E tem também na vida aqueles que têm talento e tem na vida aqueles que são esforçados e passam a ter o quê? Talento. Talento. Por que eu tô fazendo esse paralelo? Porque tem muitos vereadores aí que colocaram o nome deles e eles são super talentosos. Eu vejo ali que tem vereadores que gostam de cuidar da cidade, gostam de correr atrás, de fazer o melhor para a população. Assim, ao meu ver, em cima da pergunta ainda do senhor, no meu caso, eu apenas potencializei, se eu posso dizer assim. Porque servir a população já sirvo há 24 anos. Porque eu sou um pastor, cuido de quê? Cuido de pessoas. E eu, como vereador, cuido de quê? De pessoas. Eu cuido de gabinete, cuido de pessoas. Quando a gente cobra o poder público em relação à saúde, quando a gente cobra o poder público em relação ao saneamento básico, em relação ao esporte, em relação àquilo que é benefício para a população, é uma maneira na minha missão de como vereador, com autoridade agora, de cobrar o poder público. E aí eu digo, não é cobrar metendo o pé na porta. Sim. Porque assim, na minha opinião, eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que o caminho não é você meter o pé na porta. O caminho é você reconhecer que cada um, dentro da sua missão, tem a sua responsabilidade. É claro, a gente não mete o pé na porta. Mas se a gente está pedindo e não está sendo atendido, aí o pé vai ter que ser metido na porta, não por ignorância, mas por aquilo que o povo tem direito. Sim. Aí a gente tem que meter o pé na porta no sentido de dizer o seguinte, não, isso aqui é direito do povo. E aí a gente tem que lutar por isso. Então, assim, não foi eu perceber isso. Foi eu ter sido chamado para essa missão.
Atender ao chamado. Atender esse chamado. E é assim que eu estou encarando a política. Uma missão de servir a população. Vereador, então, falando em missão, em servir a população, né? Nós temos várias classes sociais, inclusive vou lhe fazer uma pergunta em relação até pelo que o senhor passou, do que o senhor viveu na pele, na carne, todo o sofrimento que é um morador de rua, né? Vamos falar assim, morador de rua. Se eu também estou falando errado, me perdoe. Não, situação de rua é o certo. É certo, mas eu falei morador de rua. Politicamente certo. Tá, então situação de rua. Mas você sabe que muitas das vezes, por exemplo, eu moro em Copacabana e eu moro no primeiro andar. E ali embaixo, na portaria, assim, do lado, fica uma porção de pessoal, assim, eu não sei se vou falar se é cracudo, se não é, mas pessoas que eu vejo ali... Qual é o local? Na Copacabana com a Djalmurique. E ali, eu fico olhando da janela, minha vontade é descer, levar uma comida ou falar alguma coisa. Mas quando alguém me pede alguma coisa, eu tenho medo. O povo até não ajuda. Hoje é muito mais difícil do que antigamente. Do que antigamente, até porque eles estão drogados, entendeu? Infelizmente. E aí a gente não ajuda com medo, né? Porque eu já trabalhei na época da Universal, como é que era o nome da ABC? ABC. Eu coloquei morador de rua dentro da minha casa. Eu fui para a rua para cuidar. E eu fiquei com pena daqueles garotos ali na rua. Quase me mataram porque eu fiz isso. Falei, não, ele vai ver televisão, que ele quer ver televisão. Ele vai comer o que eu estou comendo, entendeu? Eu tomei até uma bronca. Falei, então tá bom. Então, aí eu pergunto ao senhor, quando a gente encontra uma pessoa dessa assim na rua, que a gente vê que tem necessidade, que são pessoas até que a gente vê que é do bem, que está por aí, algum motivo, né? Porque muitas das vezes o morador, como o senhor falou, não era um problema de estar passando fome em casa, é um problema familiar, que é a base, que o senhor não tem, a forma que lhe trata. Qual a atitude? O que vocês têm algum projeto, algum plano? Ou então, o que a gente pode fazer? Algum contato que a gente pode ligar para mandar recolher aquelas pessoas? Não sei, alguma coisa. O que o senhor está fazendo por essa população de moradores aí de rua? O que a gente pode fazer? Não vou botar nem o senhor, que o senhor é um só, mas politicamente falando, né? Poder público, né? É o poder público, né? Então, muitas das vezes eu me questiono, meu Deus, o que eu faço com essa pessoa que está aqui? Sabe, eu vejo criancinhas na rua, senhoras, eu não gosto nem de falar porque eu sou muito sentimental, entendeu? Então, se eu pudesse, eu carregava tudo para dentro da minha casa. Então, o governo, a política, sei lá, o que pode fazer por essas pessoas? Então, eu como um ex-morador de rua, eu posso falar com base, porque eu vivi na pele e eu sei o que é isso. Eu sei o que eles passam, sei o quanto que é difícil. Porém, nós temos ali na rua algumas situações. Existe aquele que está na rua, mas ele tem casa, como era o meu caso, tá? O meu caso é diferente. Eu tinha casa, tinha comida, tinha tudo. Mas o meu problema era interior por tudo que eu vivi e a minha válvula de escape foi morar na rua. E aí vivi nessa situação. Existem aqueles que realmente não têm nada, perdeu tudo. Perdeu tudo. E existem aqueles que foram abandonados pela família, porque a família fez de tudo e eles não abandonaram as drogas. Aí começaram a vender coisas dentro de casa, começaram a arrumar problemas, enfim. E existe aquele que está na rua, mas ele quer mudar, ele quer ajuda. Então nem todo mundo que está em situação de rua quer ajuda. Essa é uma grande realidade. Verdade. A realidade é essa. Mas assim, se o poder público quer agir e deve agir, eu penso no seguinte, vai agir, vai tirar essas pessoas da rua, querendo ou não, vai agir dessa forma, tá bom, que haja, mas haja dentro de uma coerência. Qual é a coerência? A coerência não é só dar um banho, só dar comida, só arrumar simplesmente um quadrado e jogar todo mundo ali para dormir à noite e durante o dia volta para a rua de novo e à noite volta de novo. É como se fosse um depósito humano. Sim. Vai agir? Age da seguinte maneira. Procure ocupar
todos eles. Qualificando, né? Eles, Qualificando, Verdade. dando condições deles estudarem, Sim. dando condições deles fazerem cursos, dando dignidade para essas pessoas. Claro que nem todo mundo vai querer. Só que é aquilo, o poder público, ele tem que agir. Ele tem que agir, claro, dentro da legalidade. Tem isso, Mas né? se o poder público vai agir, que haja dessa maneira. Porque se você pegar esses moradores de rua e só recolher e não tiver um plano de ação que envolva eles, fica difícil. Eu questionei isso na época. E agora levando, eu sei que muitas pessoas não vão entender isso, agora quem está falando aqui não é o vereador. Quem está falando aqui é o pastor. Quero que você entenda muito bem isso. Por que eu estou falando isso? Existem problemas espirituais, que era o meu caso. E aí, por que eu vou dizer que era o meu caso? Por exemplo, eu tinha carinho no Lar Fabiano de Cristo. Eu lembro que tinha uma psicóloga que ela chorava comigo. Ela gostava tanto de mim que eu fazia ela chorar, porque eu aprontava tanto. Eu fiz curso no quartel, mas aprontei tanto no quartel. No colégio eu aprontei tanto, mas eu aprontava além da conta. Pensa naquela, desculpa até o termo, numa peste, era eu. Mas ela gostava tanto de mim, que ela chorava. Havia um casal lá em Campo Grande, Dona Solange e tio Heroísio, que é o doutor Heroísio. Quero até agradecer eles por tudo que também fizeram por mim, tio Wagner, tia Vera, que cuidou de mim lá no orfanato. Mas quem é a tia Solange e o tio Heroísio? Eles iriam me adotar. Me levaram para a casa deles. Me deram uma família, uma dignidade. Só que aquilo, né? Não aguentou. O que eu era? Não aguentou, devolveu. Eu era essa pestinha. Não aguentou, não aguenta. Não, mas o problema não foi eles. Não? Não foi eles. Foi você mesmo. Porque por eles eu continuaria. Eu comecei a ter problemas com os filhos. Eita. Que são 2 homens e uma menina. E mandar um abraço aí pro Mário, pro Otávio. Mandar um abraço também para a Heloísa. Não tenho mágoa de nenhum deles. Até porque eles não fizeram nada para mim. O estranho lá era eu. Sim. E quem queria botar banca às vezes era eu. Eu Folgado, tinha... né? Folgado. Folgado. Mas assim, eu comecei a ter muita discussão, briga com eles. Aí teve um dia que eu falei assim, dia tal eu vou embora. Aí eles falaram assim, os filhos, duvido. Chegou dia tal, eu fui embora. E voltei de novo para a rua. Estou voltando um pouquinho para entender. Sim, claro. Também um pouco dessa situação. Então, assim, eles ali queriam me ajudar. Mas o senhor não queria, né? Me dando dignidade. Mas qual era o meu problema? O meu problema era espiritual. Tanto é que era espiritual, que quando eu chego na igreja com 17 anos, a igreja não me deu uma casa para morar. A igreja não me deu comida todo dia. Eu lembro que eu cheguei para um pastor e falei assim, pastor, o senhor não pode deixar eu dormir aqui na igreja, não? Aí o pastor falou assim, meu filho, presta atenção. Eu não te conheço. E segundo, a igreja não é lugar de dormir. A igreja é lugar de colocar a palavra de Deus em prática e agir a fé. Se você fizer isso, Deus vai mudar a sua vida. Ele me abençoou. É verdade. Porque sabe o que acontece? Aquela fé já estava entrando dentro de mim. Como eu falei, aconteceu uma mudança dentro. Então, existem ali várias situações. Então, a importância das igrejas Verdade. estarem nesses abrigos. Não é que as igrejas estão entrando ali para você agora vai ter que ser da Universal, você agora vai ter que ser da Assembleia, você agora vai ter que ser... Não. Tem que ser Jesus. Não é isso, não é isso. Mas eles têm intimidade com Deus e experiência e autoridade
constituída por Deus para ajudar aquelas pessoas. Eu sou prova viva disso. Então, existe ali vários fatores. Então, tem a ação do poder público. Eu entendo que o poder público, e aí eu vejo isso na pessoa do prefeito Eduardo Paes, porque até hoje não vi ele colocar banco e proibir das igrejas ir nesses abrigos de menores infratores e nessas casas de recuperação da prefeitura, enfim, nesses lugares, para fazer o trabalho espiritual que a Igreja Universal faz e outras igrejas também fazem, até com excelência. Sim. Então, assim, as igrejas é um braço. É um braço forte, né? Forte. Para trazer o auxílio o quê? Espiritual. Ou seja, o que o poder público não conseguir dentro daquilo que eles podem fazer, tem ali a parte espiritual. Claro que eu repito, para aqueles que querem. É verdade. Eu quis. Tem que querer, né? E hoje eu sou aqui prova viva de tudo isso. Então, tem que recolher essas pessoas? Sim. Mas não pode recolher como se estivesse recolhendo lixo. Um lixo. Você está recolhendo seres humanos. Então, você tem que entender da maneira que você vai fazer para ajudá-los a serem reintegrados à sociedade. A sociedade, verdade. E aqueles que infringem a lei, que a lei entre com aquilo que ela tem que entrar e vida que segue. É essa visão que eu tenho. E só para finalizar, uma das minhas bandeiras também é emplacar projetos que ajude os moradores de rua. Mas não é que ajude os moradores de rua para valorizar eles. Não, eu não tenho que valorizar o morador de rua. A pessoa. Eu tenho que valorizar a pessoa fora das ruas. É isso. Então, criar ações para que crie neles alguma forma de esperança e desejo deles saírem também dessa situação, como eu saí. Então, dessa forma. O senhor tocou num assunto, até de uma pergunta aí sobre o esporte, né? Que o senhor é voltado muito para esse lado do esporte, nessa parte social, porque, assim, o esporte, ele tem esse poder também, essa força de trazer você, jogar você para a sociedade, te valorizar, saber que você é capaz. É coisa boba, mas assim, a saúde, a parte esportiva, isso é fundamental para a gente, além da parte espiritual. E a gente tem corpo, alma e espírito, que a gente tem que alimentar tudo. É a carne, é a alma, é o espírito. E eu já sou convertida há mais de 40 anos. E o senhor sabe que eu tenho uma necessidade muito grande. Assim como eu tenho necessidade de comer, que me dá vontade de comer, se eu ficar sem a igreja para mim é o lugar... A igreja somos nós, ok. Mas existe um local que é a igreja, onde está todo mundo na mesma fé. E ali... Congregar, né? Congregar. É parte é o teu membro. Você não pode ficar sem um braço. Você depende de um braço, de uma perna. Sim. Então, todos têm que estar juntos. Então, quando eu começo a me sentir que eu estou achando que eu estou vazio, opa, peraí... Vou ali me alimentar e já volto, entendeu? Então, eu vou me alimentar espiritualmente. Sim. Que não adianta. Aí, hoje, para a minha saúde, eu faço atividade física. Eu entendi que eu preciso de fazer atividade física por causa da minha saúde. Vim entender agora, de mais de quase 68 anos de idade. Mas entendi. Agora que a senhora foi ter essa consciência da atividade física. Porque eu não gosto, mas eu faço porque minha saúde. Eu vi que minha taxa da minha glicada desceu, meu colesterol, tudo mudou. Perdi quase 8 quilos e tal. Então, eu vi que... Está mais ativa. Entendeu? Então, assim, há essa importância. Então, o pessoal tem que entender que, como eu perguntei para o senhor para tirar esse pessoal da rua, tem que dar dignidade para eles mesmos. Eu questionava isso na época da ABC. O que adianta a gente fazer aquele panelão de comida dia de domingo? Que é importante. Que é importante, que está passando fome. Que é muito importante. Então, passando fome ali, a gente levar o alimento, a gente fazia o melhor. Não adianta também a gente dar a palavra e não dar o alimento. Ele é importante também. Como é que eu vou falar de Jesus, pastor? Eu estou falando com o senhor como pastor. Como é que eu vou falar de Jesus para um morador de rua que está ali sofrendo com fome? Se eu vou falar de Deus, eu falo, Deus não existe, não estaria aqui. Então, eu tenho que ter esse discernimento. Alimentar mesmo, dar uma comida ali que puder. Não dinheiro, porque eles podem usar para outras coisas. E depois, assim, você está vendo aqui, Deus que me mandou aqui, de alguma forma levar Deus, e ele vê em mim que Deus existe. E nessa parte que o senhor faz de esporte, eu queria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho, por favor, para a gente entender também.
Eu posso dizer aqui que é uma das minhas principais bandeiras. Não é a principal, mas é uma das principais. O que você encontra no esporte? Você encontra no esporte saúde. A senhora mesma acabou de falar Sim. que acima dos 60 anos... 67 anos, quando eu estava com 67 anos. Com 67 anos, que a senhora foi ter consciência que precisaria fazer atividade física. E foi comprovado. Porque na cabeça de todo mundo, atividade física é ficar bombadão. É, isso aí. Se o outro quer ficar bombado, é uma escolha dele, não tem problema, não tem nada contra isso, não. Ficar forte, não tem problema, isso é consequência. Mas o mais forte da atividade física é saúde, porque você ganha saúde sim. Ganha mesmo. Na atividade física, você ganha disciplina. Ela te ajuda a ter disciplina. Na atividade física, você aprende a ter educação. Então, nós temos ali no esporte tantas ferramentas maravilhosas. Eu estou promovendo na Zona Oeste o primeiro campeonato de fute-mesa. Isso é uma febre em Sergipe. Se você olhar aí na minha rede social, De Ângeles Percy, você vê o primeiro que a gente fez ali em Paciência, deu uma renca de jovens. Então, esses jovens querem ser ocupados, eles querem ter um caminho, eles querem ter uma direção para poder sair dessa situação que, às vezes, a válvula de escape, não estou dizendo que isso é justificativa, que fique muito claro isso. É verdade. Mas, às vezes, por essa situação, a gente vê esses jovens aí se acabando. Então, assim, você quer melhorar? E aí agora não é só o jovem. Você quer melhorar a saúde das pessoas? Invista pesado em esporte. Pesado. Escuta, prefeitos, governadores, presidentes, invista pesado no esporte. No esporte tem saúde. No esporte tem educação. No esporte tem disciplina. No esporte, você ensina essa pessoa que ela é valorosa. Porque eu não sei se a senhora, quando começou a fazer atividade física, a senhora começou a também ter essa sensação de que, tipo assim, olha, minha glicose desceu, melhorou. Sim, sim. Poxa, que legal. Eu vi isso. Olha, eu perdi 8 quilos. Olha, eu fui fazer o exame lá, agora minha saúde está melhor. Foi. Então deu o que para a senhora? Deu saúde. Deu saúde, entendeu? Deu disciplina, porque agora a senhora entendeu o seguinte, eu tenho que ser disciplinada para mim continuar tendo o quê? Saúde. Até porque não foi só o esporte. Minha sobrinha é nutricionista. Eu mudei minha forma de me alimentação também. Alimentação. Então, me ajudou. Tanto é que quando eu perdi quase 8 quilos, eu falei assim pra ela, não quero emagrecer mais, porque eu já sou uma senhorinha, vai cair tudo. Depois tem que arrumar um cirurgião plástico pra botar tudo no lugar, tá caindo tudo. Porque eu era muito magrinha. Eu engordei 30 quilos e não consegui voltar mais ao meu normal. Sim. E eu, há muitos anos atrás, eu fazia boxe. Boxe eu gostava de lutar boxe, sim. sabe? Mas depois, ir pra academia, ficar malhando, pegar ferro, não sei o que. Ai, meu Deus do céu. E meu filho, mãe, vai, porque não sei o que. Mas atividade, desculpa cortar a senhora. Pode falar. Mas atividade física não é só musculação. Não, sim. Uma caminhada é uma atividade física. Eu faço. Uma corrida é uma atividade física. Agachamento é uma atividade física. Flexão é uma atividade física. Às vezes a pessoa fala assim, tá bom, mas por enquanto não tem aqui, como é que eu faço? Você pode fazer em casa. Claro, primeiro faz uma bateria de exame para ver como é que está o coração. Eu não sou médico para ficar falando só para você sair fazendo, ver também como é que você está. Às vezes, pelo fato de você estar tão sedentário, desculpa até falar dessa maneira, não é? Mas é verdade, quero sedentário. Estender de uma maneira agressiva, é que se você já pegar, já querer vir igual não sei o quê, vai desmaiar lá, vai devagar. Tem que devagar. Por exemplo, você não caminha 3 minutos. Exatamente. Começa devagarzinho. Eu tenho uma experiência interessante, quando o senhor falou que para educação física não tem idade. Tem não? Não tem idade. E a sarcopenia é um dos males que aflige... Como é que é o nome? Sarcopenia. É quando o idoso... O que é isso?
O idoso Desculpa, perde porque eu não sei. músculo. Ele perde, Perde músculo. Ah, sim, sim. perde músculo Isso é muito mal. Sim. das pernas, do Não braço. anda, não. E chega um ponto que o cara não consegue nem levantar da cadeira. Isso, não consegue. Isso é um perigo, porque Sim. à medida que o tempo vai passando e o cara não faz atividade nenhuma, ele vai perdendo a vai musculatura, né? É o que é normal. Então, para repor isso, é necessário que se faça uma atividade, realmente. E por conta dessa informação, eu comecei a fazer hidroginástica. Legal. Tenho 3 Muito meses bom fazendo. também. Porque Eu tô me fica sentindo muito perturbando bem. É excelente a hidroginástica para quem tem um pouquinho de mais idade. É muito Sim. bom, porque não tem impacto. Não tem impacto. É eu muito bom. comecei a falar para ele, Zé, você tem que fazer atividade física. Eu tô fazendo, Zé, eu já perdi não sei o quê. Zé, que não sei o quê. Ele foi, entendeu? Já incentivou ele. Incentivar. Legal. Que aí a gente precisa, Que bacana. né, para incentivo. Zé, você tem que fazer isso, Zé, não sei o quê. Porque eu já até brinco assim muito com ele, que assim, que ele é o cabeça e eu sou a boca, porque eu falo muito e ele só pensa. A gente até botar o nome do verdade. programa, nossa, ia ser assim... Cala a boca, Zé! Cala a boca, Zé! Ia ser o nome do programa. Porque eu não deixo ele falar ainda. Hoje eu tô deixando o senhor falar. Ó, e o senhor falou. Mas é Essa assim foi mesmo. boa. Mas ele teve uma vez que eu tive perdão para ele, porque como eu sou muito acelerada, eu já quero saber o Somos, eu final. também sou eu já quero saber o acelerado. final. Aí ele tava falando, aí teve um dia, eu falei, Zé, desculpe, gente, desculpe, mas eu interrompi. Coisa feia, meu Deus do céu. Então, assim, mas porque a gente tem essa amizade, como eu falei pro senhor, que ele tem 55 anos que nós somos amigos. E o senhor falou um negócio de esporte, eu estudei no Senac. E o Senac, eu fazia basquete, não, era... Nós estamos no Senac. Lá tinha mesinha de ping-pong, olha só, lá naquela época, mais de 50 anos atrás. E jogávamos queimado, basquete, a gente tinha esse campeonato, tínhamos paterro. Então, era para me estar aí, né, ser bem esportiva mesmo, porque no próprio colégio eu já comecei a aprender isso. Mas só uma coisa rapidinha, que o senhor também falou, e eu quero lembrar de um amigo nosso, que eu quero mandar até um abraço para ele, que é o professor Amorim. O professor Amorim tem um projeto tinha um projeto lá em Queimados, onde ele fez parte, que é com a terceira idade. Muito que legal. é luta marciais, Tachichuan, fala, Zé. Esses delegados, né? Infelizmente mudou a política e aí acabou... Era mais de 2.000... Alunos. Senhorzinho. E eu me coloquei nesse lugar e eu falei assim, gente, o governo tem que olhar para isso aí. Porque o que nós, com a nossa idade, vamos fazer? A gente fica doente porque a gente não tem nada para fazer. Então, se você vai lá, você vai estar Tachichuan, você vai Quer começar a esvaziar as filas dos hospitais? É isso que ele falou. Saúde, Promove saúde. esporte. Só que o que acontece? Eu não estou dizendo que todo mundo que está doente, e que fique muito claro isso, Sim. eu não estou dizendo que todo mundo que está doente é porque não faz atividade física. Sim, tudo bem. Mas as pessoas que não fazem, na grande maioria, Sim. os que não fazem, não estou dizendo que são todos, cada um tem uma genética, mas Sim, claro. muitos, pelo fato de serem sedentários, acaba tendo a imunidade muito baixa. Então vem uma virose, já fica doente logo, não tem, E a gente não tem fica- aquela não imunidade tem. boa que a atividade física, muitas das vezes, traz Sim. pro corpo humano. E não é só isso, você está dentro de casa, a pessoa já não trabalha. Aí você fica em casa, você acaba entrando em depressão. Porque ninguém quase respeita hoje as pessoas idosas. Tem que lembrar que um dia você, se Deus permitir... tem que cuidar dos idosos, Não, e muito bem então, cuidar. Eles são a experiência E ó, de todos que estão aí Sim, agora. Eles e- sabem toda a trajetória de tudo que veio antes. Então, por exemplo, desculpa, Não, pode falar. até perguntar. Falar. A senhora tem quantos anos? vou fazer 68 dia 15 de novembro. Pode 68. mandar presente para mim, pode mandar. Eu tenho 43. Quer dizer, a senhora caminhou muito mais do que eu. Então, assim, eu digo... Sim. Pelo fato de já ter muito mais anos de vida do que eu. Claro, experiência. Então a senhora vamos tem botar muito até. mais experiência. Sim, já vivi mais de vida. Então, assim, é muito importante cuidar dos idosos. É importante. É com certeza. E você, assim, ter... Eu da outra vez que o professor Amorim, né, foi lá, eu já levei muitos mestres lá de lutas marciais e tal, de projetos bacanas e tal. E eu falei assim, gente... Quem é que pode cuidar disso? Tá bom, acabou ali, o prefeito ali não quis mais esse projeto, acabou. É só pegar o poder papel público. e jogar fora. Gente, se São tá dando seres certo, humanos, né? exatamente, tem que dar continuidade. E não deu, sabe? Aquele povo ali que era de Queimados, né? De Queimados, ficaram órfãos, entendeu? Aqueles senhores, aquelas senhorinhas, entendeu? Sim. Tinha um CT lá, né? Um negócio de um clube lá. Eram 2.000 pessoas. Porque
Os filhos não querem dar atenção muito à pessoa idosa. O parente também não. Aí você não está trabalhando, você ainda, tua mente ainda está boa. Você vai fazer o quê em casa? Você precisa de atividade, você precisa de estar com alguém, conversar, dali vira amizade, aí faz os bailezinhos dos senhorzinhos. Olha, em 2050, se eu não me engano, 40 e pouco, foi uma pesquisa, vai ter muito mais idosos do que jovens, porque você vê que ninguém casa mais, ninguém quer ter mais filhos, e os idosos estão vivendo muito. Minha mãe morreu com 91 anos. Sabe, eu tenho uma tia que está com 99 anos. 99? 90, lúcida. Então, assim, faça um projeto para pessoas. Minha mãe votava mesmo, não precisando de votar. Faça, porque você pensa que o jovem vai querer votar, vai querer saber do país, como é que está, do seu município. Não vai querer. Quem quer, somos nós mais velhos que fica preocupado com os filhos. Se a senhora olhar aí no meu Instagram, a senhora vai ver que tem aulas... que eu estou ali com senhoras de 69 anos, ai, que de lindo. 77 anos. E um detalhe, tá? E um detalhe. Ativas. Ativas? Fica claro. Ativas. Sim. Por quê? A atividade física promove muitas coisas boas. Não é só bom para o jovem. Não. Mas claro que não. é bom também para a terceira idade. Mas é o que eu tô falando. Claro, eu não estou também falando aqui, senão daqui a pouco vão dizer assim, peraí, a maneira que ele fala tanto do esporte, então é só colocar o esporte que a vida de todo mundo claro resolveu. Claro que não. Não é entendo. isso. Sim. Eu estou falando o que isso pode ajudar, mas não é só isso. Não, tem todo... É o que eu falei. Existem tantas outras coisas que o poder público tem que entrar. Sim. E é um dever do poder Também público. acho. Saneamento básico, segurança, dar dignidade para as pessoas. Sim. Procurar entender o seguinte. E aí me desculpe, até também a maneira que eu vou falar isso agora. Não adianta você pegar e só dar para a pessoa algo. Além de você dar algo para ela, ensine ela a pescar. Você ia falar, se não pescar. Ensina ela a pescar, pô. Se não é fácil entregar na mão. Porque não que você não tenha que ajudar. Sim, tem Tem que claro. ajudar. Mas Porque ensinando, né? cada caso é um caso. É, verdade. Mas só que também tem que ensinar a pescar, porque quando você ensina a pescar, você está formando ali um município forte. Sim. Você está formando ali um estado forte. Você está formando ali um país forte. Então, tem que ter mais ações do poder público que pegue todas as camadas da sociedade. Eu concordo com isso completamente. Como o senhor falou assim, não é só fazer uma atividade física. Eu precisei de mudar minha alimentação. Não é só Também. mudar a alimentação. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Ou eu vou caminhar. Sim. Entendeu? Então, tudo como é que eu falo para você? É tudo um... Você tem É um que, conjunto, é um conjunto, né? Porque nada sozinho funciona. Você sabe disso, Uma né? coisa... A coisa tem que estar... A senhora tem 2 olhos, a senhora tem uma boca, sim. tem um nariz, 2 ouvidos. 2 ouvidos, 2 mãos. Eu acho que eu acho que eu só tenho um ouvido e 2 bocas. Porque eu falo bastante. Mas eu falo para ele, sabe o que eu falo para ele? Eu digo assim, ó, eu sou proativa. Meu negócio é na hora. Eu sou já, é agora. O meu amanhã chegou a minha vez aí, ó. O amanhã, para mim, sempre é o hoje. Então, ou o hoje ou o amanhã, para mim, e vice-versa. Por que eu vou esperar amanhã se eu posso resolver hoje, entendeu? Então, tem hora que eu sei que eu estou... E o que eu não consegui resolver hoje... Vai deixar para amanhã que vai ser um outro dia. E se não resolver assim amanhã, a gente vai. Então, eu falo bastante. Mas eu falo assim, e é desse jeito. Eu não consigo ficar atrás de um computador... Eu fico doida, eu fico perturbada. Ai, meu Deus do céu, o que tem que fazer aqui? Não aguento, minha mente não funciona. Mas é um dom que a senhora tem, se comunicar. De comunicação. Vou para lá, vou para cá, faço isso, faço aquilo outro, entendeu? Então, eu não posso fazer nada. A senhora certo? tem um dom, a senhora e o nosso amigo aqui, o nosso amigo como é que a senhora falou que ia ser o podcast? Como é que seria? Com o quê? Com Márcia Gonçalves, a senhora falou que em relação ao Mr. Zé? Cala a boca, Zé! Cala a boca, Zé! Cala a boca, Zé! Não fala Mas nada. assim, olha só que coisa bacana. A senhora tem um dom de se comunicar, que eu consegui revelar coisas no podcast aqui da senhora, Poxa, que legal. que eu não falei em nenhum lugar até hoje. Exclusivo aqui no meu Exclusividade. podcast. Ó, Em nenhum lugar. Exclusivo, ó. Em nenhum exclusivo. lugar eu nunca revelei Ó lá. muitas coisas do que eu falei aqui então, hoje. É porque chegou a sua vez. Faz sentido. Faz sentido, não E faz sem sentido? combinar, hein? Não, exatamente. Não foi combinado. Tinha algumas Não foi perguntas aqui combinado. que a gente acabou até mudando um Já pouco. tá dando 1h Já passou, até de uma hora. 1h, já tá 1h04. Porque é muita resenha, muita coisa, a gente tem muita história, Rendeu. Rendeu, mas tudo bem. Agora,
Mr. Zé, você sabe o que é isso aqui, não sabe o que é isso aqui? Muito especial. Temos aqui uma caixinha de promessas, a pessoa está acostumada com esses versículos. E o senhor vai tirar um versículo, vai ler e vai fazer suas considerações a respeito, trazendo assim uma mensagem especial para os nossos amigos. Sim. Tá enxergando? Quer que leia? Aqui, ó. Aqui. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. É obediência. Ou seja, qual o segredo? Obedecer, obedecer e obedecer. Claro, diante de tudo que nós vivemos todos os dias, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes um pensamento que não é legal, às vezes uma conversa que não é boa. Nessa hora, a gente tem que lembrar disso aqui. Do que Deus ama. O que Deus ama? O Senhor faz com o que é certo. E ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Salmos 11, versículo 7. Ou seja, independente de tudo que nós passamos na vida, se obedecermos a Deus, Deus vai cuidar de tudo. E olha aqui, eu sou prova viva disso. E já quero aproveitar, como o nosso amigo Mr. Zé falou, deixar aqui as minhas considerações finais. Agradecer muito a senhora por ser o primeiro do podcast Chegou a Minha Vez, com Márcia Gonçalves e Mr. Zé. É uma honra poder estar aqui e estamos aqui à disposição, o que precisar. Um grande abraço a todos aí. Espero poder ter contribuído e ajudado as pessoas. As suas redes sociais, o senhor consegue lembrar aí? Sim. Que senão a gente coloca direitinho para o senhor. Se puder, eu vou falar, se quiser colocar também, é legal. Não, vamos colocar. O meu Instagram é DeAngelis Percy. DeAngelis Percy, tá? Meu Instagram é DeAngelis Percy. Ali você vai conhecer um pouquinho mais eu como pastor, você vai conhecer um pouquinho mais eu como vereador, marido, enfim, ser humano, mas acima de tudo que todo dia se esforça para buscar a vontade de Deus e obedecer essa vontade. Deus abençoe e obrigado por tudo. Nós que agradecemos, foi um prazer, vereador, receber o senhor aqui como pastor, como vereador, tiramos algumas dúvidas aqui com o senhor e aproveitando, já que ele deixou as redes sociais, Zé, vou passar, você que quer ser nosso parceiro, quer chegar também a hora, a sua vez, liga para 21, é zap, tá? 97018-5184. Ou, Zé, tem o e-mail, né? Bota o e-mail. Que é chegouamiavez.podcast@gmail.com. Agora, desculpa, eu sei que eu fiz as considerações finais, mas eu esqueci de uma coisa. O nosso gabinete está de portas abertas. Que maravilha. Tá bom? É o 905. Estamos ali pronto a atender a população. Claro, nós não vamos mudar o mundo. Eu não sou o salvador da pátria, tá? O salvador da pátria é Jesus. É Jesus. Mas nós estamos aqui para somar e procurar ajudar. Ok. Muito obrigado. Deus, Jesus, Pai, Espírito Santo, obrigada. Obrigada por esse momento que foi muito especial, como o senhor falou. Especial. Nós já temos esse podcast há um ano, só com outro nome, e comecei a orar a Deus para nos revelar o nome que eu precisava trocar por uma questão burocrática, e orando a Deus, e eu estava na igreja, e o pastor lá colocou a música, exatamente isso. Tanto tempo esperei. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Eu fui o primeiro que chegou a minha vez. Eu já tinha dado esse nome, então ali para mim foi minha confirmação, que eu pedi a Deus direção, entendeu, pastor? E ele está confirmado, já está consagrado a Deus aqui, e mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Zé, obrigada aí, tá? Hoje até que eu não te perguntei. O Mr. Zé falou bastante. Cala a boca, Mr. Zé. Valeu, Deus gente. abençoe todos. Já, tchau, tchau.